Queridos parceiros e clientes da Naquilol, nos últimos dias a Câmara dos Deputados aprovou duas importantes medidas que alteram normas tributárias e passam a ter impacto no dia a dia das empresas a partir do próximo ano. Em primeiro lugar, a medida provisória 1185, que altera as regras de exclusão das subvenções para investimento, e também, obviamente, a reforma tributária discutida e aguardada há mais de 40 anos no Brasil. Nós falaremos sobre essas duas medidas aqui nesse vídeo. Em primeiro lugar, a medida provisória que altera as regras a respeito das subvenções. Como vocês sabem, nós já falamos muitas vezes, tanto no nosso canal quanto no nosso LinkedIn com os materiais produzidos. Desde 2017, com o advento da Lei Complementar 160, os contribuintes entendem que todos os incentivos fiscais e financeiros concedidos pelos estados devem ser não tributados em relação ao imposto de renda e contribuição social, além de PIS e COFINS. Isto porque a lei complementar disse que todos esses benefícios deveriam ser considerados como subvenções para investimento. E essas subvenções não são, obviamente, tributadas por imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Ainda neste ano de 2023, o Superior Tribunal de Justiça julgou essa discussão e entendeu que os contribuintes estavam de fato corretos e que a Lei Complementar 160 equiparava todos esses benefícios e, portanto, eles não deveriam ser tributados, trazendo apenas um requisito para essa não tributação, a chamada reserva de lucros, ou seja, os contribuintes não poderiam distribuir os dividendos em relação a esses incentivos. Eles deveriam, portanto, ser reservados em uma conta contábil específica. A partir desse julgamento, que foi recebido pelo governo federal com muita decepção, porque o governo esperava vencer essa discussão, foi necessário alterar a regra de tributação. Isto porque este entendimento trará, ou melhor, trouxe historicamente um rombo bastante importante aos cofres públicos. Daí, a edição da medida provisória 1185, que altera os requisitos das subvenções e a forma de exclusão dessas subvenções. Em primeiro lugar, os requisitos. A partir de agora, não é só mais a reserva de lucros que vale. A lei diz que, a partir de janeiro de 24, as companhias devem comprovar que utilizaram os incentivos para investir na implantação ou na expansão do seu empreendimento econômico. Percebam, não basta investir. Na norma, você precisa investir no teu empreendimento econômico. Você só pode pedir a habilitação do crédito, que nós falaremos já, depois da finalização do empreendimento econômico e após a entrega da sua CF. Portanto, aquele entendimento que apenas a reserva de lucros era necessária, a partir de janeiro não vale mais. E você necessariamente precisa investir na implantação ou na expansão do teu empreendimento econômico. Segundo, não se torna mais, ou melhor, não é mais uma exclusão de base de cálculo. As subvenções deixaram de ser uma exclusão da própria apuração e passarão a ser, a partir de janeiro, um crédito fiscal. Basicamente, isso significa que as empresas necessitarão pedir uma habilitação para a Receita, demonstrar os investimentos na implantação, na expansão, e apenas após a habilitação da Receita desse crédito, você terá um crédito que poderá ser utilizado para compensar qualquer outro tributo federal. Naturalmente, você não pode simplesmente, na sua apuração, fazer essa exclusão. É necessário pedir essa habilitação à Receita Federal. A respeito da reforma tributária, nós traremos nesse vídeo as principais características a respeito do IVA e do chamado imposto seletivo, que trará algumas grandes e expressivas mudanças aos contribuintes. Nos acompanhe com os cards que passarão aqui na tela. Em primeiro lugar, a substituição dos tributos que atualmente existem. O ICMS e o ISS se tornam o chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. O PIS e a COFINS se tornam a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. E o IPI se torna o Imposto Seletivo. Este modelo é o que nós chamamos de IVA dual, porque nós teremos dois IVAs presentes simultaneamente em todo o território nacional. Algumas características a respeito desse chamado IVA dual. Em primeiro lugar, este IVA terá uma base ampla e uma alíquota única, ou seja, todos os bens e serviços tangíveis e intangíveis, as importações, os produtos digitais
estarão debaixo de uma única alíquota, com pouquíssimas exceções que foram definidas pelo Congresso, como, por exemplo, algumas isenções para o agro. Segunda característica, o cálculo por fora. Atualmente, os tributos são calculados dentro de suas próprias bases de cálculo. Este método será alterado a partir dos IVAs que serão calculados por fora, ou seja, é o fim do chamado gross-up dos tributos. Terceira característica, a não incidência dos tributos atuais na base de cálculo do IVA proposto. Ou seja, durante o período de transição, durante o período em que o IVA existirá ao mesmo tempo com os tributos atuais, os nossos tributos, os nossos impostos atuais não incidirão dentro da base de cálculo dos IVAs. Quarta característica, não cumulatividade plena. O direito ao crédito do IVA será integral, sem todas as discussões de não cumulatividade, essencialidade, necessariedade, relevância que hoje existem para os tributos não cumulativos. Portanto, o IVA da etapa anterior dará integral direito ao crédito ao IVA que será pago pela próxima etapa. Quinta característica, o recolhimento no destino. A cobrança do imposto será no local do destino, dando fim à chamada guerra fiscal entre os estados. As alíquotas do IVA ainda serão definidas, mas o Ministério da Fazenda já aponta uma alíquota padrão de 27%, que é bastante superior à alíquota de 20% esperada lá no início da reforma. Isto porque uma série de concessões foram feitas a alguns estabelecimentos, a alguns segmentos e algumas empresas específicas que receberão isenções e reduções de alíquotas, o que fará a alíquota padrão ser bastante elevada. A previsão hoje é de 27%. Por fim, o imposto seletivo, que substituirá o atual IPI. Este imposto será utilizado para desincentivar, é o que nós chamamos de extrafiscalidade, a importação, comercialização e produção de bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A ideia do imposto seletivo, ou do imposto do pecado, é que aqueles produtos considerados como prejudiciais recebam uma taxação extra em relação a outros produtos, bens ou serviços que eventualmente não façam mal ou não prejudiquem a saúde ou o meio ambiente. Este imposto seletivo, diferente do IVA, integrará a base de cálculo do IBS e do CBS, ou seja, ele será calculado por dentro, sendo que nós temos algumas novidades importantes da reforma tributária. Primeiro, será um tributo monofásico, com alíquotas determinadas pelo Congresso Nacional. Segundo, a incidência sobre as atividades de extração, mercado interno ou estrangeiro, ou seja, não importa se nós estamos nos referindo aqui ao mercado interno ou à importação de produtos fora do Brasil. As atividades de extração serão penalizadas com a incidência do imposto seletivo. Estas são algumas das características estabelecidas pela reforma, que é óbvio, é muito extensa e será destrinchada e dissecada por nós e por todo o mercado ao longo dos próximos anos. Nos acompanhe, ao longo dos próximos meses, não tenha dúvida, nós teremos muitas novidades sobre esse assunto, inclusive agora com a expectativa da lei complementar, que vem regular a reforma. O Ministério da Fazenda já fala que serão necessárias no mínimo 2 leis complementares para regular a reforma, ou seja, nós certamente teremos muita, mas muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, até definirmos de fato o que será o texto e a integralidade final da reforma tributária. Continue nos acompanhando, a gente se vê. Um abraço.